Esses dias, navegando pela internet, vendo vídeos, acabei me deparando com uma propaganda que dizia: você sabia que você não precisa ser psicólogo para ajudar as pessoas com seus problemas emocionais? Então, gente, será que é isso mesmo? Vem comigo que a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Será que precisamos mesmo passar por psicólogos? Ou podemos encontrar alguns profissionais bem mais em conta, bem mais acessíveis, com promessas bem mais interessantes por aí? Meu nome é Daniel Hidalgo, eu sou psicólogo, seja bem-vindo ao meu canal. Então, pessoal, é como diz o anúncio, né? Você não precisa ser psicólogo para ajudar as pessoas com os problemas emocionais delas. É verdade, você pode ouvir as pessoas, não precisa de formação para isso. Você pode aconselhar as pessoas, um monte de gente aconselha por aí. Você pode, inclusive, fazer alguns cursos e se dizer terapeuta. Não há nada que te impeça de fazer isso do ponto de vista legal. Terapeuta não é uma profissão que exista, vamos falar assim, né, regulamentada no Brasil. Qualquer um pode se dizer terapeuta. A gente tem coaches, a gente tem conselheiros, a gente tem gurus, a gente tem um monte de outras profissões. E para que era essa propaganda que eu vi? Claro, para vender cursinho, né? Para vender um cursinho onde você ia aprender a ajudar as pessoas que enfrentam problemas emocionais. Então tá certo. Primeira coisa é que é verdade que você não precisa ser psicólogo para oferecer um serviço de terapia. Você também não precisa nem ser habilitado para se oferecer para dirigir carros por aí. Talvez se a polícia te pegar você tenha problemas, mas que você pode oferecer o serviço, você pode. Por que a gente não aproveita e sai economizando, sei lá, com piloto de avião? Os pilotos de avião, os comandantes são muito caros, né? Por que a gente não contrata umas pessoas que treinaram no Flight Simulator algumas horinhas e colocam para pilotar um voo com a tua família? Você confia? Sabe, gente? Se a gente for falar do que as pessoas podem ou não fazer, elas podem fazer tudo. Algumas coisas têm consequências legais, outras coisas têm consequências naturais, mas poder você pode fazer o que você quiser. Estando ao teu alcance, vá lá e faz. Posso dizer que para fazer uma cirurgia cerebral também, você só precisa de um serrote. Você confia? Bora? Vamos fazer? Então, parece que com psicologia o critério é diferente, né? As pessoas estão mais preparadas para confiar em umas, como eu posso dizer, alternativas muito esquisitas quando a gente fala de psicologia. Nós temos os coaches, nós temos os conselheiros, nós temos várias outras formações. Às vezes a gente tem pastor, a gente tem médico fazendo aconselhamento familiar ou terapia, tem até terapia espiritual, tem os florais de Bach, tem acupuntura, né, que é outra coisa, mas tem gente que faz no lugar da terapia. Enfim, tem uma série de profissionais se oferecendo para cuidar da saúde mental de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe diferença sim. E para entender a diferença, eu vou citar um psicólogo. Veja só, não vou citar um coach, vou citar um psicólogo. Maslow dizia, Albert Maslow, aquele que fez a pirâmide de Maslow, o pessoal da administração estuda, o pessoal da psicologia estuda um pouquinho menos, né? Parece que foi mais útil para outras ciências às vezes, mas ele fala das necessidades básicas das pessoas. Vocês devem se lembrar alguma coisa sobre ele. Maslow, ele dizia que para quem só tem martelo, todo problema é um prego. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você não tem ferramentas adequadas para resolver um problema, você vai achar que qualquer ferramenta do teu arsenal serve. E aí é arsenal mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas usam técnicas da psicologia como uma arma de destruição, praticamente, das outras pessoas. O que quer dizer, então, essa frase? Quer dizer que, às vezes, as pessoas sabem poucas técnicas. E por saberem poucas técnicas, elas resolvem ajudar os seus pacientes apenas com aquilo que elas têm. Então elas encaixam todos os pacientes no mesmo tipo de tratamento. Daí a importância de você ter mais do que o martelo, né? Você precisa ter várias ferramentas. Eu posso tentar usar o martelo para fazer uma solda? Posso. Vai funcionar? Não. Posso usar o martelo no lugar de uma parafusadeira?
Posso. Vai funcionar? Talvez até funcione um pouco, né? Você consegue afundar ali o parafuso usando bastante força, mas o resultado no final não tem a mesma resistência. Então, há uma ferramenta certa para se lidar com cada tipo de problema. Agora, dá tempo da gente aprender a ferramenta certa quando a gente é coach com curso de 2, 3 dias? E acreditem, existem cursos de 2, 3 dias. Existem cursos, acho fantástica essa palavra, cursos de imersão. Você fica 2 ou 3 dias, um fim de semana, às vezes um pouquinho mais, normalmente é um fim de semana ou 2 fins de semana, sob a supervisão de alguém ali, fazendo um programa intensivo de aprendizagem, em um hotel, em um centro de eventos, alguma coisa assim, sabe? 8 horas seguidas, 10 horas seguidas, por 2 ou 3 dias. E você sai de lá coach, você sai de lá terapeuta. Eu me pergunto, quantas ferramentas tem esse coach? Quantas ferramentas tem esse terapeuta? Porque ele pode até ter uma ou duas boas ferramentas, mas eles saem de lá falando que tratam tudo. Como consegue tratar tudo? Poxa, esses caras podiam vender esse método deles, na verdade, para o Conselho de Psicologia, poderiam vender para o governo federal, reformular toda a estrutura de educação, porque eu estudei psicologia na graduação por 5 anos e não domino todas as ferramentas, não sei resolver todos os problemas. Eu domino as da minha teoria e, olha, eu fui fazer pós-graduação depois para dominar melhor a minha teoria. Depois eu fui fazer um mestrado. Eu estou há vários anos, fora o tempo que você estuda informalmente, né, vamos falar assim, o tempo que você estuda não dentro da instituição, que você baixa artigo, que você lê livro, que você estuda. E eu não sei resolver todos os problemas da humanidade. Como é que alguém consegue resolver todos os problemas da humanidade em cursos de meses, semanas ou uma imersão de 2, 3 dias? Gente, vocês têm que parar de ser inocentes. Às vezes vocês estão procurando o que é mais barato, o que é mais rápido. Vocês estão comprando promessas milagrosas. Vocês não estão comprando ciência. É aquele caso que antigamente existia, né? Do alquimista que vendia xarope que curava até câncer. Sabe, é legal a ideia de um xarope que cura todas as doenças? É super legal. Se existisse seria fantástico, mas não existe. Quem vende esse xarope? O charlatão. Como é que eu posso não cair nas mãos dos charlatões hoje? Do jeito que as coisas estão. Com a internet, com as vendas, tudo hoje é venda, né? Tudo hoje é marketing, tudo hoje é marketing multinível, né? Fala? Não, multinível morreu, é o da pirâmide lá, né? É o marketing digital hoje, né? Ah, meu Deus, é tudo marketing. Aliás, esse é um dos meus horrores a fazer o canal, eu sempre enrolo por isso, né? Porque eu tenho preguiça de aplicar essas estratégias de marketing todas e eu tenho muito medo de sair aplicando elas e ficar igual aos que estão mentindo. Porque tem um monte de gente que domina as estratégias de marketing e não tem conteúdo nenhum, né? Fica vendendo o curso que serve para comprar o próximo curso, que serve para comprar o próximo curso, não te entrega nada. Mas enfim, por que eu estou aqui revoltado com isso e por que na prática eu estou defendendo que vocês procurem psicólogos? Primeiro, não é porque todo coach é picareta ou todo psicólogo é bom. Ponto. Não vou por esse caminho, a gente sabe que não é verdade. Tem gente que fez curso de coach, tem muita história de vida, muita bagagem. Tem alguns cursos um pouco mais sérios do que outros, nada se comparar a uma faculdade de 5 anos. Não é pelo tempo, mas pela abrangência das coisas que a gente estuda nesses 5 anos que não cabe em cursos de semanas ou meses, não cabe. E por que a gente estuda coisas tão abrangentes? Porque o ser humano é complexo. O ser humano é muito complexo. Entender o ser humano é entender a biologia do ser humano, é entender os processos psicológicos do ser humano, é entender a cultura e a sociedade que envolvem aquele ser humano. Não é curso de meses, gente. Não dá. Mas, apesar disso, existem psicólogos que se formam com qualidade muito ruim. Eu vou discutir isso nos próximos vídeos. E também, apesar disso, há alguns coaches que têm muita experiência de vida, têm histórias muito legais, fizeram um curso um pouquinho melhor, têm alguma noção de ética e fazem um bom trabalho. Ainda assim, eu prefiro que você procure um psicólogo. Por quê? Vamos lá. Primeira questão, variedade de técnicas. Como eu acabei de explicar, para quem só tem martelo, todo problema é um prego. Quem estudou pouco tempo, normalmente estuda uma teoria, às vezes estuda uma adaptação dessa teoria para ela ser mais rápida, ou acaba pegando de forma mais superficial essa teoria, essa pessoa tende a achar que ela vai consertar o mundo usando sempre aquela mesma teoria, aquela mesma técnica. E não é assim que funciona.
Há muitos estudos na psicologia que mostram que abordagens diferentes da psicologia produzem resultados diferentes nos pacientes. Há abordagens que têm um resultado muito melhor do que outras para o transtorno A e não tão boas para o transtorno B. Então a riqueza de abordagens da psicologia é necessária, porque existem muitas ferramentas, ninguém é o doutor bugiganga da psicologia que sabe de todas as abordagens, então a gente precisa ter uma noção bastante ampla, no mínimo, para eu encaminhar direito essa pessoa. Pode ser que eu pegue um caso, não seja bem a minha área, ou que a minha forma de tratar não seja melhor para aquele caso, eu devo saber encaminhar. Então eu tenho que ter uma noção do que os outros fazem. Eu tenho que ter uma noção das outras formas de fazer psicologia. E essa noção não é só uma noção técnica, uma tabelinha que eu decoro. Eu preciso entender para que serve cada técnica que eu estou usando. Todas as abordagens são assim, elas partem de um ponto de vista sobre o que é o ser humano e um ponto para onde a gente pretende levar esse ser humano com a abordagem. Então a terapia é um caminho entre o ponto A e o ponto B. O ponto A é filosófico. É uma definição que eu tenho sobre o que é o ser humano, que é diferente na comportamental, na psicanálise, na TCC. E o ponto B, por consequência, também é diferente. Se eu acho que o ser humano é só comportamento, né, não existe personalidade, existe repertório comportamental, que é um pensamento comportamental, então eu vou sair do ponto A, onde não existe inconsciente, onde não existe consciência, onde existe apenas comportamento, e vou trabalhar por comportamentos mais adaptados, que é o ponto B. Agora, se eu entendo que os comportamentos do ser humano refletem uma personalidade que existe, que envolve pulsões conscientes e inconscientes, que envolve psicodinâmica, então eu vou tentar entender essa psicodinâmica e intervir sobre esses processos. Isso quer dizer que cada técnica está calcada em uma abordagem e serve para resultados diferentes. Se eu quero levar a pessoa do ponto A para o ponto B, quais técnicas podem ser aplicadas? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver qual é o problema daquela pessoa, eu tenho que entender qual é a ideia que está por trás da técnica que eu vou utilizar e para onde ela conduz. Então eu tenho que ter uma noção muito mais geral, além do que a gente já falou, né? Da biologia, do entendimento da cultura, coisas que não cabem em pouca coisa. Então ter variedade de técnicas é muito importante. Segundo ponto pelo qual eu entendo que você deve buscar um psicólogo: código de ética. Não existe regulamentação para a profissão de coach, life coach, master coach, tem um monte de nome aí, tem os coaches de relacionamento. A questão é que não existe uma legislação que diga o que esses caras são, o que eles estudaram, por quanto tempo eles estudaram. Por isso sai um monte de cursinho aí, você sai de lá coach, sai de lá conselheiro, sai de lá, sei lá, o que você quiser sair. Terapeuta, né? Não tem uma legislação explicando o que tem que ter naquele curso. Não tem uma legislação explicando qual é a tua responsabilidade quando você assina um contrato. Então, o código de ética do psicólogo, ele garante segurança não só para o psicólogo, como para você que vai ser atendido. Porque o nosso código de ética nos proíbe de fazer algumas coisas, por exemplo, de induzir você a convicções religiosas, políticas, filosóficas que sejam nossas. O que o coach pode fazer. Ele também nos responsabiliza diante de falhas éticas. Então, se a gente quebra o sigilo sem necessidade, se a gente usa alguma técnica abusiva, porque tem gente que atendendo os outros usa técnicas abusivas, tá? Não vou comentar, mas quem quiser escreve aí nos comentários as coisas que já passaram nas mãos de psicólogos, coaches e qualquer outra coisa desse tipo. As histórias são de arrepiar. Então, assim, quando você vai no terapeuta, qual é a formação dele? Terapia nenhuma. Como é que é? É a escola de terapia Zé da Esquina. Zé da Esquina da internet. Eu processo quem quando ele fizer besteira? Eu represento contra quem? Contra ele, pessoalmente, ali, civil? Isso não vai dar certo, gente. Não há nenhuma garantia, não há nenhuma proteção. A gente, como psicólogo, tem que se submeter ao nosso código de ética. Então a gente garante o sigilo, a gente garante o tratamento científico para vocês, a gente garante
A atualização do profissional, ele tem que estar atualizado. Aí você vai falar assim, mas tem psicólogo, como você mesmo disse no começo do vídeo, tem psicólogo que não faz isso. Sim, gente, se com código de ética tem gente que não faz isso, imagina quem não tem código nenhum. E se não tem código nenhum, para onde você vai correr? O que você vai esperar de tratamento? Não tem nada, não tem nenhuma legislação que force ele a dar um tratamento ético, honesto, científico para você. Você está correndo um baita risco. Aliás, vem a terceira coisa, bem ligada com a segunda. Fiscalização do conselho. Como a profissão de psicólogo existe e é regulamentada no Brasil, nós temos um conselho. Um conselho para onde você pode levar as denúncias. E eu aconselho que você, paciente, leve as denúncias para esse conselho. Quando acontecerem problemas, quando vocês lidarem com coisas injustas, falarem, isso aqui está bem esquisito, leve para o Conselho Regional de Psicologia que atende a região em que você está. Isso é muito importante. Isso é a tua garantia. Um profissional que faz um trabalho ruim, antiético com você, te garanto, faz com as outras pessoas também. Agora, se não houver uma profissão reconhecida, eu não sei o que essa pessoa estuda, porque não tem regulamentação da faculdade dela, nem é faculdade. O MEC não disse o que tem que ter no currículo dessa pessoa para ela se chamar de coach ou terapeuta. Não tem um código de ética pelo qual possa responsabilizar a pessoa. E não tem um conselho para fiscalizar, um lugar para onde você correr. Quarto ponto, o compromisso com a ciência. Se você está procurando alguém para te ajudar com seus problemas emocionais, o que você quer? Você quer uma avaliação profissional, ética, científica, rigorosa, cuidadosa, ou você quer um guru, um mestre, que te guie pelos conhecimentos dele? Eu sei que tem gente que prefere o mestre, e tudo bem, faz parte. Procura um pastor, procura um guru, mas aí você está colocando a tua fé na linha. Não é mais ciência, é a tua fé. Você botou fé naquele cara, e aquele cara pode fazer o que quiser com a tua boa fé. Porque a nossa fé se engana também, tá? Não é porque eu acho que tá certo que a coisa tá certa. Vocês podem passar por isso também. Alguém que tem um sorriso muito lindo, fala muito bonito, tem muitos vídeos na internet viralizando, nossa, esse cara manja muito. Não sei se ele manja muito. É igual a eleição. Eleição se vence por carisma, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda engatinha com relação à democracia. Infelizmente, as pessoas têm critérios muito ruins, às vezes, para escolher votar em uma pessoa ou outra. Então, muitas vezes, quem ganha a eleição ganha por carisma. E o carisma vai resolver os problemas da economia? O carisma vai trazer leis mais justas? O carisma vai trazer fiscalização para os problemas que a gente está tendo? Então, assim, quando eu escolho por carisma, eu posso estar negligenciando coisas muito mais importantes por exercício de um mandato. Mesma coisa com relação à escolha de um terapeuta para você. Você pode escolher alguém que prega na igreja, você pode escolher alguém que tem canal na internet, você pode escolher alguém que é divertido e que parece muito inteligente, você pode escolher alguém bom de debate, bom de argumento, mas isso não garante que essa pessoa vá cuidar de você da forma correta. Pode ser que ela siga simplesmente as intuições dela, as impressões dela, a religião dela e tente colocar essas coisas para você. Então, se eu quero um tratamento que tenha mais evidências, eu devo buscar profissionais que trabalham com essas evidências. Eu devo buscar um profissional que esteja comprometido com isso. Então, o compromisso com a ciência é muito importante e o psicólogo tem que ter esse compromisso com a ciência. Faz parte do nosso código de ética. Então, por exemplo, eu tenho a minha religião. E aí alguém chega aqui na minha clínica, conta algumas coisas e eu penso, rapaz, isso aí que ele está falando, acho que é o demônio tal. Acho que essa pessoa precisa de oração. Tá certo isso? Eu tenho a minha religião. Você tem a sua. Eu posso impor a minha sobre a sua? Você me procurou para aconselhamento espiritual? Infelizmente, às vezes, é isso que acontece. Principalmente fora da psicologia. Dentro também pode acontecer. Mas é o que eu falei para vocês. Tem para onde vocês correrem. Fora da psicologia, muitas vezes acontece isso. Você vai lá porque está com um problema no casamento e a pessoa fala, então vamos lá, vamos fazer um propósito aqui, jejum, oração, oferta. Opa, pera lá. Eu te procurei para um problema
de relacionamento com o meu cônjuge. Eu não te procurei para reformar minha vida espiritual, para me dar novos nortes espirituais. Mas, de novo, como eu tinha dito, se essa pessoa não tem uma variedade de técnicas, se essa pessoa não tem um código de ética, então ela pode induzir os outros às crenças dela, se não tem fiscalização do conselho, então ela faz o que ela quer, não é o que a ciência diz. Ela está totalmente livre para fazer o que ela quer. E aí, de repente, vocês acabam caindo nas mãos de algumas pessoas que vão lá, dirigem vocês, aconselham vocês, dá aquele conselho maravilhoso, né? Você vai arrumar a tua postura, vai estufar o peito, né? Vai falar para fora, vai chegar na sala do teu chefe e vai dizer para ele exatamente isso, isso e isso. Ai, que lindo, resolveu meu problema com o meu chefe. Vou lá, vou ter a postura do macho, né? O peito aberto, né? Falar para fora, mostrar confiança. Aí termina a conversa com o chefe fala, você está demitido. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai chorar pro terapeuta que mandou você fazer isso? Ele não vai se responsabilizar. Ele não vai, porque as pessoas não se responsabilizam pela tua vida. Porque a tua vida, como diria o poeta, é problema teu. Agora, para dar palpite, ele estava lá. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar alguém que compreenda o que a gente está vivendo e que não haja como se fosse o dono da verdade, como se soubesse o que é melhor para mim, mas me ajude a desenvolver as habilidades que eu preciso para que elas sejam naturais, para que eu tome conta da minha vida, não que eu fique dependente desse guru, desse coach, desse técnico. Por isso, gente, devo dizer que sim, é possível você atender sem ser psicólogo. Dá para fazer. Dá para você fazer o que você quiser, certo? Mas pensa bem que tipo de profissional você quer ser. Quantas ferramentas você quer ter no teu arsenal. E se você é paciente, sim, existem muitas pessoas fazendo trabalho mais barato, às vezes, do que o psicólogo, né? Isso atrai a gente. Só que aí eu te pergunto, na mão de quem você quer colocar os teus segredos, as tuas emoções, a tua vida pessoal? Não seria melhor ter um pouquinho mais de segurança para essas coisas? E aí, a gente vai para uma última questão, né? Eu, pelo menos, perguntaria. Tá bom, então o psicólogo ele tem que ter compromisso com a ciência. Teoricamente, isso deve ser melhor do que fazer o que ele acha. Mas o que é ciência? Psicologia é ciência, no fim das contas? A gente pode dizer que o psicólogo deve fazer um trabalho científico? Boas perguntas. Por quê? Normalmente a gente tem uma visão de ciência bem ligada às ciências da natureza, né? E a psicologia, as ciências humanas, não parecem responder bem esse paradigma. Mas o vídeo já ficou longo e eu deixo para falar sobre isso com vocês no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Coloquem seus comentários aí embaixo, compartilhem, curtam, ativem o sininho, tudo que der para fazer aí vocês fazem, porque ajuda a gente bastante e porque eu quero continuar conversando com cada um de vocês. Até a próxima, um abraço!